Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Você pode ver o sobrenatural na vida de Pedro, em toda aquela passagem de Atos 12, do 1 ao 10. Entretanto, chegou um ponto que o anjo se apartou de Pedro. O anjo abandonou Pedro. O anjo não continuou com Pedro. Chegou um tempo na vida de Pedro em que o milagre não era mais necessário. Se não, vejamos no verso 10, a parte C, verso 10, Atos 12, 10. E saindo quem? O anjo e Pedro, enveredaram por uma rua. Enveredar é caminharam por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, Pedro. Agora olhem para mim, o sobrenatural dá lugar ao natural. O anjo poderia ter continuado com Pedro, não poderia? Pois se tratava de um apóstolo. Vamos, onde você vai, anjo? Aqui. Cadê o seu anjo? Por que o anjo deixou? Porque o anjo não continuou com Pedro? Fica aí hoje, amanhã, até a minha morte. Porque o anjo não continuou operando milagres? A resposta é simples. Escute. Porque não era mais necessário os milagres. Por que o anjo foi? Porque não era mais necessário a presença do anjo. Por que o anjo se foi? Porque não era mais necessária a intervenção divina. Por isso, não era mais necessário. Não tinha razão de o anjo continuar. Não tinha razão de continuar os milagres. Não havia mais necessidade. Vocês estão entendendo? Agora, vamos aprender por quê. Vamos agora acrescentar uma interrogação. Quando o milagre não é mais necessário? Ou quando o milagre não é necessário para você que está aqui esperando um milagre, que quer ver um milagre, que não fala de outra coisa senão milagre, que deseja mais que tudo na vida um milagre, que não quer morrer sem ver um milagre. A pergunta é: será que é necessário o milagre? Ou melhor, e quando o milagre não é necessário? Vamos lá? Primeiro, quando a capacidade humana é suficiente. Veja o verso 11 e o verso 12. Então Pedro, caindo em si, guarda aí, caindo em si. Agora o verso 12. Considerando ele sua situação, caindo em si e considerando. Agora vamos ver o verso 9. Então saindo, Pedro o seguia. Olha só, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Veja só, olhe para mim. No verso 9, tudo é feito de forma sobrenatural. Pedro não participa. Pedro não dá opinião. Pedro não usa seus talentos. Pedro não se pronuncia, Pedro não pensa, parece estar em êxtase. O anjo coordena tudo, dirige tudo, faz tudo. Pedro só segue mecanicamente as orientações do anjo. Entretanto, no verso 11 e 12, Pedro cai em si. E Pedro considera. Pedro agora não depende mais do anjo. Ele
pondera por si só, ele raciocina, ele pensa. Preste atenção, quando o milagre não é mais necessário, agora a sua capacidade, sua razão é suficiente para você lidar com a situação, Pedro. Pedro agora estava fora da prisão, estava longe dos guardas, sem correntes, sem portões, sem sentença. Agora Pedro poderia sozinho pensar em uma solução. A solução agora estava dentro da capacidade de Pedro. Não era necessário o anjo, a intervenção divina, nem o milagre. A situação estava dentro da capacidade de Pedro. Deixa eu te fazer uma pergunta. A situação que você se encontra está dentro da sua capacidade? Se a situação está dentro da sua capacidade, não espere milagres. O milagre não é necessário quando a capacidade humana é suficiente. Fomos dotados de capacidade, dons, talentos, raciocínio, razão. O que é isso? Ao invés de esperar os milagres, pense, raciocine, reflita, use sua condição natural que Deus te deu. Como é que é simples? Está lá esperando o milagre. Deus age, Deus faz. Deus não. Essa situação, sua capacidade é suficiente. Você tem condição, você tem capacidade para resolver isso. Pedro, agora você está fora. Agora você está longe do olhar dos guardas. Você não precisa estar em êxtase, não precisa da minha intervenção divina em todo o processo. Agora, você sozinho é capaz. Está esperando milagre? Mas já parou para pensar um pouco? Já parou para refletir? Deus jamais vai operar milagre onde a capacidade do homem é suficiente. Veja só, no 9, Pedro não sabe discernir se é visão ou se é real, está seguindo o anjo. No 11 e no 12, ele cai em si, ele pondera. O verso 12 diz que ele considera. Se os crentes deixassem ser místicos e usassem sua capacidade. Você está diante de uma situação, de um dilema, de uma crise, meu filho, seja ela de ordem financeira, emocional, sexual, seja o que for, talvez essa situação está dentro da sua capacidade de raciocínio, de reflexão. Talvez ela está dentro dos seus recursos e dos seus dons, eles são suficientes. Então bota a cachola para pensar, usa suas armas, usa seus recursos, usa a sua capacidade, porque o milagre aí não é necessário. Quando você estava lá dentro, eu penso por você, aqui fora você pensa. Segundo, quando o milagre não é necessário. Primeiro, quando a capacidade humana é suficiente. Segundo, quando a sabedoria e o conhecimento humano são suficientes. Notem, no verso 10, olha só, que o anjo tirou Pedro da prisão e conduziu Pedro no caminho, até certo ponto. Depois de ter caminhado um tempo, se apartou dele. O verso 10 diz: e saindo, enveredaram, caminharam por uma rua, e logo adiante,
Depois de caminhado um pouco, o anjo se apartou. Preste atenção. O anjo acompanhou Pedro até um lugar onde Pedro não conhecia. O anjo conduziu, caminhou e indicou Pedro em um caminho que Pedro não conhecia, que era estranho a Pedro. Entretanto, quando eles chegaram em um ponto do caminho conhecido por Pedro, o anjo disse: daqui para frente, você sabe o caminho. Seu conhecimento é suficiente para te levar até sua casa. Agora, você pode ir sozinho. Não precisa mais de mim. Eu te guiei até onde você não tinha conhecimento. Onde você tem conhecimento, você vai sozinho. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.